A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero te convidar nesse momento a você ficar de pé. Porque hoje a gente vai começar o culto de uma forma especial. Você vai se levantar e já vai abrindo aí a sua Bíblia em João, capítulo 11. Mas abre mesmo, porque a gente está sem telão, está sem versículo aqui. Então abre, por favor, aí a sua Bíblia em João, capítulo 11. Leremos o 38, 39 e 40. João, Evangelho de João, capítulo 11, 38 ao 40. Você achou aí? Seja Bíblia papel ou celular, o importante é que você leia e que você marque esse versículo, porque eu creio que nessa semana toda dificuldade, todo gigante ou adversidade que você enfrentar, eu quero que você lembre, o Espírito Santo de Deus quer que você lembre esse ato que será liberado sobre as nossas vidas nesta manhã. João capítulo 11, a partir do 38 vai dizer: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra, fechando a entrada, e declarou, e ordenou: rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Então Jesus declarou: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos ler para o 41. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para os céus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aqui é o texto bíblico de Lázaro. Já tinha 4 dias que ele havia falecido. Mas Deus dá uma ordem: tire a pedra. Existem coisas que Deus vai fazer, mas outras dependem de nós. Em obediência, hoje Deus libera e ordena sobre as nossas vidas: retire a pedra. A pedra do medo, a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra dos receios, a pedra do trauma, a pedra das instabilidades emocionais, a pedra da falta de dinheiro, de tudo aquilo que você acha que é gigante na sua vida. Hoje Deus ordena para mim e para você: retirai a pedra, porque nós veremos a glória de Deus, mas precisamos crer. Essa é a nossa parte, obediência e crer que tudo é possível para aqueles que nele esperam. Então eu te convido nessa manhã, você pedir ao Espírito Santo de Deus qual a pedra que você precisa remover da sua vida, para que o novo de Deus, conforme foi liberado aqui nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, seja liberado sobre a tua vida. Aquilo que você precisa viver em Deus só vai acontecer quando você obedecer e tirar a pedra. Porque o possível é a nossa parte. O nosso Deus, ele é especialista naquilo que nós não podemos fazer, no impossível. Então, que o Espírito Santo traga à memória você neste momento de oração. Tudo aquilo que você precisa retirar da sua vida, para que o novo de Deus possa acontecer a partir de hoje, nesta manhã, na sua vida. Em nome de Jesus. Oremos. Amém. Senhor, estamos, Senhor, na tua casa, Jesus. Queremos, Senhor, te exaltar, Senhor, queremos te bendizer. Queremos dizer, Senhor, nesta manhã que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Espírito Santo, que neste dia o Senhor possa, Senhor, fazer a diferença nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que este culto não venha ser, Senhor, mais um culto, mas sim um divisor de águas. Senhor, ajuda os meus irmãos, Senhor, naquilo que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio, o Senhor não faz nada, Deus, pela metade. Senhor, ajuda, Senhor, a tua igreja, fortalece a tua igreja, traz o ânimo, Senhor, aquele que está com um coração, Senhor, ferido, abatido, um coração preocupado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência. Ai, Espírito Santo, eis aí a tua casa, eis aí os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos agora, Senhor, em uma só voz. Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, nós repreendemos no nome de Jesus. Senhor, toda preocupação, toda aflição, toda preocupação com o dia de amanhã, como vai
Este momento, Senhor, é um momento para falar contigo, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, as mulheres, os homens, as viúvas, os órfãos. Ser com cada um, Espírito Santo. Senhor, palestra, Senhor, nos corações. Traz, Senhor, resposta. Espírito Santo de Deus, colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Sonda-nos, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor chamou cada um aqui pelo nome, meu Deus. Em nome de Jesus, nos entregamos diante da Tua presença e cremos que o Senhor há de trazer resposta. Este mês é Teu. Este mês te pertence, meu Senhor. Ajuda o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Em sinal de entrega, eu te convido a colocar a mão no seu coração ou erguer a mão o mais alto que você puder e começar a liberar palavras de dependências ao Senhor. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que mostra-nos, ó Deus, as pedras que precisam ser removidas das nossas vidas. Nos dá coragem para te obedecer, Senhor. Assim como Lázaro saiu do túmulo, queremos ver vidas transformadas, milagres acontecendo, libertação, restauração, Senhor. Então remove, ó Pai, todo o impedimento da manifestação da Tua glória nas nossas vidas e neste lugar, Senhor, porque nós te desejamos, ó Pai, nós te ansiamos e te convidamos, ó Pai, ser bem-vindo no nosso meio, ser bem-vindo neste lugar. A casa é Tua, Senhor, e nós te damos, ó Pai, a liberdade, Senhor, que precisas, ó Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações. Se preciso for, ó Pai, muda os móveis de lugar, mas não nos deixa, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos, porque quando entramos na Sua presença, Senhor, abundância de alegria, a vida, a renovo, Senhor, a transformação. E nós não viemos aqui, Senhor, para um encontro pessoal com o irmão apenas, mas nós viemos aqui, Senhor, para um encontro especial com o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nós e trabalha em nós, aquele que nos fortalece, aquele que abre as nossas visões espirituais, destapa os nossos ouvidos e principalmente guarda a nossa mente em Ti, ó Deus. Então, Espírito Santo, Tu tens a liberdade, grita para Tua boca e declare: Espírito Santo, Tu tens a liberdade neste lugar. Movimenta, Senhor, as águas em nosso favor. Abre as comportas dos céus, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã, porque o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Senhor. Então nós nos humilhamos neste momento diante de Ti, Senhor, e lhe rendemos honra, ó Pai, e lhe rendemos glória, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda glória, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Declare: transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a Tua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se você sabe, cante: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
você pode declarar de novo. Mestre, eu preciso de um milagre. Mas declare com fé. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra me moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declare, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vies pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Senhor, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você pode pedir a Ele com fé. Ressuscita-me, ressuscita-me. Aleluia. Muitas vezes nós não teremos força, mas foi como foi liberado sobre a nossa vida no jejum de ontem. Deus, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Não é um dia, não são 2 dias, não são 3 dias. São todos os dias da nossa vida. E cada vez que a nossa fé em crer nisso que o Senhor declara é aprovada, nós rompemos no Senhor Jesus. Nós alcançamos aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Eu libero sobre a vida de cada um que vem nesta manhã. Nós romperemos em fé cada vez que a nossa fé for provada, e nós seremos aprovados. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir
vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Declare se você crê. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom dia, graças a Deus. Tome seu assento aí. É um crente abençoado aí do teu lado. Amém. Outro, fala bem, fica em paz. Olha para essa pessoa e fala assim, fica em paz. Você vai pagar meu almoço hoje, pastor. Todo dia sou eu que pago o almoço dele, todo dia sou eu que pago o almoço dela. Irmãos, eu e Jônica estamos disponíveis, aleluia. Mas, amados, estamos aí iniciando, mais uma semana. E eu tenho a plena convicção que aquele que começou a boa obra não terminou. Hoje nós estamos com alguns irmãos aí em viagem. Outros irmãos ficaram no dói, mas eu creio no poder da palavra. E se Deus trouxe você aqui hoje, é porque eu tenho a certeza que Deus vai falar com você, amém? Antes de nós entrarmos no período da palavra, quero fazer uma oração aqui para consagrar. Eu sei que, vou até deixar só um recado, eu sei. Que existe um poder chamado distração. Hoje nós estamos lutando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O nosso desejo é fechar aqui com um drywall e botar uma porta de blindex. Queremos instalar os ar-condicionados. Pastor, isso é emergencial? Sim, é emergencial. Além de preservar a igreja, tira a chamada distração. E você está aqui, se um cachorro passa, late, é capaz de você se deparar com distrair com o latido e talvez com a beleza do cachorro. Se por acaso uma moto passa, você se distrai. Eu preciso que você entenda que a distração, às vezes, nos rouba a graça de Deus na nossa vida. A distração, às vezes, nos rouba aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Faz sentido para você? Então, eu vou te pedir com bastante carinho. E se você puder, coloque o seu celular para vibrar. Ou no silêncio. Pastor, eu trabalho com celular, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele dá tecnologia ao homem. Então, se você colocar, Ele vai vibrar. E alguém ligar para você, você vai sentir ou na sua bolsa ou no seu bolso. Não se preocupe em ficar entrando em redes sociais. Não se preocupe, porque nesse momento você separou para você. É o teu culto. E o teu culto não começa agora. O teu culto começou quando você saiu de casa. É o teu culto. Faz sentido para os irmãos também? Então, algumas irmãs estão lá com as crianças, lá fora. Outros irmãos estão preparando a feijoada. Vou fazer o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aliás, daqui a pouco eu vou falar para vocês que está preparando a feijoada. Deus sabe, né? Então, eu vou pedir para os irmãos, fiquem focados. Porque às vezes nós deixamos de receber chaves, respostas e direcionamentos por causa de um carro, por causa de um cachorro. E eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração para a gente nessa semana
conseguir o valor da entrada para a gente poder fechar aqui. Amém? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Breno e da Neide. Irmãos, a Neide é a mãe do Breno. No culto que nós fizemos, no culto da multiplicação, que foi feito em agosto, ela esteve lá na igreja, antes de nós virmos para cá, lá no antigo endereço, na Rodolfo Viana, e ela aceitou a Jesus. Né? E ela tem vindo com bastante frequência, e às vezes a gente está preocupado, poxa, nós saímos do endereço, estamos aqui em vez, estamos aqui, estamos em moda, e ela tem vindo todo domingo. Assim está sendo acompanhada pela consolidação da ilha. E a palavra foi liberada, eu perguntei para ela assim, vocês trabalham juntos? E ela disse assim que não. Os dois trabalham na mesma atividade, são profissionais da beleza. Tanto mãe e filha. Só que o filho trabalhava numa determinada situação e ela trabalhava numa outra determinada situação. E a gente não sabia, e liberamos a palavra. E hoje a gente está aqui, ó, para consagrá-la a chave da sala. Mãe e filho, filho e mãe vão trabalhar juntos. Irmãos, a sala, essa não é uma conquista da Neide, não é uma conquista do Breno. É a conquista do reino de Deus aqui na terra. Entenda, você precisa entender o valor de um testemunho. Pastor, mas é algo tão pouco, para você é algo tão pouco, mas para muitos é a resposta de Deus. Deus, ele não quer saber de onde você veio, quais os lances que você tinha, quais as coisas que você precisa ser liberto. Deus não quer saber de onde é portado, Deus quer você. E quando ele te atrai, nós somos atraídos por ele, pela palavra, ele vai nos colocar em diversos processos, e nesses processos, portas se abrem. Nesses processos, o que estava errado começa a ser corrigido do céu. E Deus trouxe a existência um sonho. Hoje está aqui, ó, a chave da sala. Né? Muitas vezes a gente passa o endereço, mãe, filho e mãe, trabalhando juntos. Né? Eu não tive essa graça. Em vida eu não consegui trabalhar junto com a minha mãe, mas a gente sempre serviu a Deus juntos. Antes do Senhor recolher, a gente serviu a Deus juntos. Eu sou ali na soca e depois de uma mensagem nova para você. Mas eu quero falar para você, Breno e Neide, que isso seja o início, conforme a pastora Marcelo falou na escola dele, um novo espírito. Permaneçam firmes, haja o que houver. Não vai ser fácil. Eu não vou falar que o diabo não vai vir, vai vir, talvez tenha vindo agora. Mas permaneçam firmes. E permanecer firme, não só que a igreja bater um ponto, pegar uma oferta, pegar um dízimo e quase vir. Permanecer firme é aquilo que faz tanto tudo. É você ter o teu secreto, ler, buscar, Senhor, meu coração é teu, e assim Deus a cada dia vai acrescentando milagres atrás de milagres. As pessoas vão perguntar assim, não me lembro. Mas como? O Breno vai responder assim, foi Deus. A Neide vai dizer assim, aí a vizinhança vai olhar assim, poxa, não se vê assim, nada. Foi a igreja que fez, a igreja não faz milagre. Foi Deus. Porque não é a igreja, não é a placa, não é pastor, é Deus que faz. Amém? Hã? É desse jeito.
sabe, querido? Às vezes Deus tira pessoas do nosso caminho. Talvez pessoas que a gente tenha uma estima. Talvez pessoas que a gente tenha uma amizade. Às vezes Deus tira para a gente poder cumprir. Não que a pessoa seja má, mas é porque o tempo acabou. E se a gente não entender o tempo, a gente fica remoendo o passado e não vive o presente de Deus na nossa vida. Deus botou vocês numa nova estação, mas agora não depende de Deus. É a constância de vocês em Deus que vai fazer vocês andarem realizados. Amém? Isso. Amém. Vocês estão tendo entendimento disso? Por que você tem que ver a igreja? Não é por causa da igreja. É porque você entende que você faz parte de um corpo. Fazendo parte de um corpo, você entende que é na comunhão dos santos. Deus ordena a bênção. Salmo 133 fala sobre isso. Então, nos seus melhores dias, esteja na igreja. Nos seus piores dias, esteja na igreja. Aprenda a ter contentamento na comunhão com os santos. Amém, irmãos? Vamos orar. Sentado mesmo com reverência. Senta sua mão para cá. Quero chamar o Breno e a Neide aqui e ficar firme. Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu consagro a Ti essa chave. Ó Deus, Tu conheces o Breno e aquele que começou a fazer a boa obra não terminou. Tu conheces a Neide, aquele que começou a fazer a boa obra não terminou. E o Senhor nos colocou numa nova estação. O Senhor trouxe à existência aquilo que talvez estava tão distante no momento. Talvez o Senhor trouxe essa porta. O Senhor abriu essa possibilidade em meio a dores e em meio a lutas. Mas nós consagramos a Ti essa chave, porque nós somos o único povo que consegue prosperar, avançar, prevalecer no meio do deserto. E nós tomamos posse da Tua palavra, e sobre a Tua palavra nós consagramos essa chave. Sobre a Tua palavra nós liberamos sobre a vida do Breno, sobre a vida da Neide, uma nova estação. Sobre a Tua palavra nós liberamos constância, firmeza na Tua palavra. Sobre a Tua palavra nós liberamos e consagramos essa chave. Repreendemos todo intento satânico, toda dificuldade. Nós repreendemos toda escassez e liberamos sobre ele a abundância da palavra da vida, a abundância do convívio que desceu do céu. E Senhor, que sim, em meio aos seus trabalhos, em meio ao âmbito profissional, o Senhor nos permita testemunhar da palavra viva, do Deus vivo, ó Pai, e que pessoas ali se rendam a Cristo por intermédio dessa oportunidade que o Senhor está colocando sobre eles, da sabedoria, da inteligência, da visão do reino, para administrar essa oportunidade. Em nome de Jesus, se você se alegra, aplauda com você. Glória a Deus, aleluia, parabéns, parabéns. Vamos fazer a ação social na igreja, aqui para a comunidade, em breve aí. Vamos, então as irmãs vão ficar todas trabalhadas na riqueza, né? As irmãs vão ficar com os cabelos. Eu tinha cabelo, tá, irmão? Você essa pastor não tem, eu tinha cabelo. Eu tenho foto para provar. Mas, irmãos, antes de nós continuarmos a palavra, deixa eu falar uma coisa, irmão. Nosso desafio, fala do seu irmão, nosso desafio. Nessa semana, conseguir entrada para fechar essa porta. Eu cheguei para a empresa e falei assim: olha, se nós não conseguirmos os 8 mil, nós podemos fechar 80% com o gaiola, deixar um blindex para o outro morrendo. Ele falou: pode. Então, meu pedido para você hoje não é dinheiro, porque eu não quero teu dinheiro, porque se você estiver dando para mim, amém. Mas teu dinheiro é algo que Deus colocou na tua mão para que o nome dele seja glorificado. O que eu estou convocando a igreja é ajuda e oração, para que Deus levante amigos, para que Deus abençoe a bolsa apostólica da igreja. Amém? Então, daqui a
após o tempo, após a palavra, nós vamos orar para as finanças, mas já coloca aí nessa semana, vamos jejuar, vamos orar, para a gente poder fechar aqui um Daiol e depois, com o passar do tempo, colocar uma porta de 2,20, 2,30, que é a exigência dos bombeiros. Nós temos sempre duas saídas, essa, aquela e mais essa terceira, essa porta lateral aqui do terreno. Por falar do terreno, esse aqui de trás, sábado agora, é que dia? Cadê o vídeo? Dia 11. Dia 11 nós teremos o quê? Uma festa para as crianças que nós vamos abrir para a comunidade. Pastor, nós nem fizemos um mês aqui. Pastor, a gente precisa botar ar-condicionado. Pastor, a gente precisa fechar essa porta. Pastor, a gente precisa isso, precisa terminar de pintar, fazer. Pastor, a gente tem que fazer a parte da bateria para poder viver bem com o vizinho, com os músicos aqui que gostam de um som top. Pastor, o que a gente vai fazer, pastor? Por que vai fazer essa festa? Porque a palavra do Senhor nos fala. O que é ser igreja? É você abençoar a sociedade. Ser igreja aqui dentro é fácil, é ou não é, irmão? É ou não é? Vou falar, Jesus ele não está preocupado com quem é de direita e com quem é de esquerda, com quem é flamenguista e com quem é vascaíno. Jesus ele está preocupado com o nosso coração. E eu creio numa palavra que foi liberada aqui. Os pais virão para a igreja por intermédio dos filhos. Então nós precisamos investir nas crianças. Ontem fizemos evangelismo, a pastora foi colocando os escaninhos, abrindo para a comunidade. Nós estamos preparando uma festa que vai ser lá fora. Não vamos usar o santuário. Vai ter. Como é que é o nome do negócio? Vai ter pula-pula, vai ter comida, suco, essa não bebe refrigerante, suco, vai ter um negócio que você sobe e desce, cheio de. A gente escorrega com espuma, e vai ter um culto para as crianças, um pregador aí vai estar trazendo a palavra, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, você está convocado para vir. Pastor, eu não tenho filho, não tenho neto. Mas eu posso vir para ajudar? Seja um voluntário. O reino de Deus se move com voluntariado também. Você sabia disso? Então, sábado, 11 horas da manhã. É 11 ou 14 horas? 14? Então, sábado, você viu? Duvidou? É assim. Então, sábado, 14 horas. Pastor, eu quero abençoar, eu quero ajudar essa promoção para abençoar as crianças. Por quê? Eu posso fazer alguma coisa? Após o término do culto, procura a Monique, ela está lá fora com as crianças, procura a Monique, esposa do culto, ela vai poder te ajudar. Pastor, se eu não conseguir falar com a Monique, eu posso falar com a pastora? Pode. Posso falar com a Dani, que é a secretária? Pode. Se mobiliza, sabe, irmãos? Eu vou falar com você. É uma grande oportunidade de evangelização. Não é só para crianças que são evangélicas. Quem tem criança perto da sua casa? Quem vai trazer quantos? Às vezes a pessoa tem ranço, não quer vir para cá, mas ela vem de uma comunhão, que é uma oportunidade dela, vem de uma comunhão, ouvir uma palavra de Deus. Então eu quero convidar você que daqui vai ter festa das crianças, bastante comida, bastante guloseima, tá? Parece que desculpa o rapaz que não gosta. Mas vai ser um dia das crianças no dia 11 de outubro, sábado que vem, 2 horas da tarde, amém? Hoje nós estamos recebendo alguns visitantes, né? Eu estou vendo uma família. Qual o nome da senhora? Você já veio. Olha que idade. Ai, que sim. Imagina como é que está a mente aqui. A senhora veio. A senhora foi já veio? Não, para a senhora não veio da senhora. Não, pode até ver. Qual o nome da senhora? Dona Virgínia, Jesus abençoe sua vida. Tem uma semana extraordinária em Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar você, abre a tua Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 5. Quero convidar para você, com bastante reverência, fique de pé. Se perto de você tem alguém sem Bíblia,
Se perto de você tem alguém sem Bíblia, compartilha, seja a sua Bíblia papel, ou seja a sua Bíblia virtual. Lucas capítulo 5, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Todos acharam, amém? Se não achou, pede misericórdia aí. Pastor, as folhas da minha Bíblia ainda estão grudadas. Vai ver a Bíblia diferente. Que o YouTube não é sinal de Bíblia, que você lê a Bíblia não, tá bom? Vamos ler a tua palavra em nome de Jesus. Se você me perguntasse assim, pastor, qual é o tema da palavra, da mensagem de hoje? Hoje é o primeiro domingo de outubro. Mês que vem já é novembro. O outro mês já é o de dezembro. Eu sei que na tua cabeça você já está pensando nas rabanadas. Você já está pensando no pão, já está pensando no bacalhau, você já está pensando no chester, né? Os clientes falam chester, né? Você já está pensando no peru de Natal, no pernil. Eu sei que a tua cabeça já está assim. Eu sei que a tua cabeça já está no pisca-pisca. Os shoppings já estão com árvore de Natal para montar. Eu vou falar para você, independente do que você está pensando já viver em dezembro, o convite de Deus da Igreja do Senhor, no mês de outubro, é que nós possamos viver o extraordinário. Às vezes a gente está com a nossa mente lá em novembro, lá em dezembro, mas Deus está nos trazendo uma memória para hoje. Você vai viver o extraordinário. Lucas capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Quantos barcos? Deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo, lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas porque o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se engasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo outros 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com grande a quantidade de peixes que haviam pescado. E assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de amanhã em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Hoje, dia 5 de outubro. Talvez nós nem pensávamos ter chegado até aqui hoje. Mas a tua bondade nos permitiu viver, triunfar, passar por cima de tantas lutas, passar por cima de tantas frustrações. O teu amor nos mantém de pé. Por isso te pedimos que essa palavra ganhe vida nas nossas vidas. Nos dê clareza de entendimento. Abra os nossos olhos espirituais. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos se assenta. Enquanto você senta, já deixa a tua Bíblia aberta aí no Evangelho de João. Vou te dar a dica. É logo depois de Lucas. João capítulo 1.
Sabe, irmãos, hoje é o primeiro domingo de outubro. Ontem nós tivemos jejum. Todo o primeiro sábado de cada mês, todo o primeiro sábado, nós nos reunimos 9h30 da manhã para a gente poder orar. Né? E ontem Deus nos deu uma palavra muito forte. Se você não veio, não vem, você precisa entender o que é a consagração. A consagração não é para botar mais uma pessoa na cadeira, não é um número. É para você poder consagrar, apresentar a Deus o teu meio. Talvez você fale, mas isso eu faço na minha casa. Sim, você pode fazer na sua casa. Mas você precisa entender que existe uma graça quando você sai da sua casa e vem para a igreja. Tanto que você se fortalece. E ontem nós tivemos o jejum e Deus nos levou a falar sobre quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus para o deserto. Porque às vezes nós achamos que o fato da gente ser crente, ser cristão, o fato da gente estar servindo a igreja, o fato da gente estar na igreja, ser batizado, entregar dízimo, entregar oferta, o fato de a gente fazer isso nos isenta de passar por dias ruins. Alguém aqui já teve um dia, um momento, uma semana que falou assim: poxa, essa semana foi um fracasso. Só o Breno. Só eu e o Breno, mas ninguém já apareceu mais um. Já está levantando mais um. Aquele momento que você, gente, você chega no domingo, recebe aquela palavra, que você chega aí dentro da pastora Marcelo, uau, palavra. E aí você chega na segunda-feira, a conversa está tudo errado. Chega na terça, está tudo errado. Na quarta, está tudo errado. Aí você fecha a semana na sexta, se sentindo por uma semana de puro fracasso. E muitas indagações vêm no seu coração, vem ou não vem, querido? Se eu receber uma palavra que eu vou viver um extraordinário, por que eu estou passando por uma semana de fracasso? Se eu tenho uma palavra que Deus vai me impulsionar, que Deus vai dar comigo, por que Deus está permitindo que eu passe por essa semana, onde ao invés de conseguir resposta, só intensificou as minhas dúvidas? Deixa eu falar, eu quero te lembrar algo que às vezes os fracassos te faz esquecer. Você me permite te lembrar algo que talvez o fracasso, a semana ruim, o mês ruim, o ano ruim, vai te fazer esquecer. Mas eu vou lembrar não algo que eu tenha sonhado, que eu tenha inventado, ou talvez algo que eu tenha lido, ou talvez algo que eu tenha ouvido. Eu quero te lembrar algo. Que Jesus, que é a palavra viva, não erra e não mente. Está falando para mim, para você. Vem comigo, João, capítulo 1, verso 12. Estou usando a versão mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Está todo mundo comigo, amém? Estes não nasceram segundo uma ordem natural. Olha aqui para mim. Se você não sabe, você não nasceu por causa de uma paixão avassaladora dos seus progenitores. Você não nasceu por causa de um desejo carnal. Você não nasceu por um erro. Você não nasceu por um descuido, por uma falta de um medicamento ou um preservativo que não deu certo. Não, você não nasceu por causa disso. O que a Bíblia diz a Deus ao seu respeito? Lá no verso 13. Estes não nasceram segundo a ordem o quê? Natural, nem como resultado de paixão. Pastor, o que isso tem a ver com o meu mês fracassado, com a minha semana fracassada, com o meu ano fracassado? Guarda, aquieta o teu coração. Você não nasceu da vontade humana. Tem alguém recebendo essa palavra nessa manhã? Amém? Eu vou repetir. Você, jovem, pai, mãe, homem, mulher,
Você não nasceu da vontade humana, você nasceu de Deus. O meu mês, o meu ano, tudo está perdido, pastor. Eu não tenho mais nada, pastor. Guarda essa palavra. Haja o que houver na tua vida. Você nasceu de Deus para um propósito específico. Aonde o fracasso, aonde a escassez, aonde o caos não pode roubar esse propósito na tua vida. Talvez você tenha esquecido, talvez você queira viver o extraordinário, talvez você anseie por isso, mas as dores estão colocando o teu chamado, a tua escolha em dúvida. Mas nessa manhã Deus está falando comigo, com você. Ei, esquece os fracassos. Lembra que você não nasceu por obra do acaso. Você nasceu com um propósito. A palavra do Senhor vai dizer, quando Deus chamou as igrejas, antes que te formasse, no ventre, cadê a escola do caminho, Cauã? Antes que te formasse, aleluia, glória a Deus. Ai, salvou, antes de te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheço. O que Deus está falando para Jeremias? E Jeremias é conhecido como que tipo de profeta? Quantos fracassos ele teve? Mas Jeremias, ele ouviu isso de Deus e Jeremias teve uma visão. Ei, Deus, estou vendo pela tua palavra é cumprir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostaria que quem entender vai levantar a tua mão bem alto dos inimigos de Deus verem. Quem tem palavra de Deus na tua vida aqui, levanta a tua mão bem alto. Então entenda, se você tem essa palavra, Deus ele vela, Deus ele preserva, Deus ele honra a palavra que ele liberou para a tua família. Então eu preciso que você entenda que no verso 13 termina dessa forma, só quando a gente entra no 14 de 1 João, ele vai dizer assim: a palavra se tornou um ser humano, a palavra se tornou carne e osso e habitou entre nós. Quem é a palavra? Cristo. Os fracassos, as dores, não anulam a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Porque Cristo é a palavra. E talvez você está ouvindo isso, você fala assim: pô, pastor, palavras bonitas, legal, show de bola. Ah, pastor, eu não tenho força, eu não consigo mais. Por quê? Está tão difícil, pastor. Eu não vejo saída. Eu vou falar para você. Pedro também não viu. Pedro era, qual era a função de Pedro antes de ser chamado por Deus? Pescador de lagoa? E aí Pedro, ele foi na hora certa. Foi ou não foi para pescar? Foi ou não foi? Detalhe, Pedro não foi sozinho, Diogo, Neide, Breno. Pedro foi com os seus sócios. Para você ver que a palavra fala de sociedade. Foi Pedro e seus sócios na hora certa. Repita comigo, na hora certa. Com as ferramentas certas. Com a habilidade certa. Jogou a rede. Pescou quantos peixes? Quantos peixes? Como você não pescou? Quantos peixes? Aí começou, Cátia, o fracasso, a frustração. Estou treinado, estou habilitado, tenho conhecimento, tenho as ferramentas, é tudo ao meu lado, mas eu tentei, passei a noite toda tentando. Na hora certa, a lua estava coincidindo, eu vi os peixes, mas deu tudo errado. Eu vou falar para você, sabe quando tudo dá errado na tua vida? Às vezes é Deus, irmão. Pastor, mas é capaz de eu quebrar. Eu volto a dizer, às vezes é Deus. A gente precisa entender que a teologia da prosperidade vai dizer que
Cristo nunca será em derrota. Isso é errado. Deus ele age na vitória e também na derrota. Amém? Josué perdeu uma batalha. Outros heróis da fé também perderam. Mas Deus continuou agindo. Então eu preciso ter esse entendimento. E com esse entendimento, eu tiro o peso dos meus ombros. Qual o peso? Que se eu estou fracassando, eu sou a ovelha negra. Se eu não obtenho êxito, eu sou uma pessoa descartável na sociedade. Se eu não tenho êxito, eu não sou uma pessoa próspera. Se eu não obtenho êxito, eu não sou amado. Se eu não obtenho êxito no meio da prova, Deus não está olhando para mim. Está destruindo esses pensamentos em nome de Jesus. Porque uma coisa não muda. A todos os que receberam, Deus discutiria de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Então, se você é filho de Deus, mesmo no fracasso, você continua sendo filho de Deus. Mesmo não tendo êxito, você continua sendo filho de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se alimenta. E aí a gente dá continuidade. Uma noite grande a gente vai seguir, meu irmão. E Jesus, que o dia amanheceu, Jesus chegou. Só que eu vou falar para você, Jesus já tinha visto a noite inteira. Jesus já tinha visto a noite ruim de Tiago, Jesus já tinha visto a noite ruim de João. Antes de você chegar aqui nessa manhã, Jesus já viu como é que foi a tua noite. Antes de você sentar nessa cadeira bonita, chegou a se perfumar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo trabalhado por Rexona, Perfumista, Boticário, Avon. Ainda tem uma dama ainda, na época do João, era uma dama, ó. Cabelo pior. Vamos botar aquele perfuminho, eu conheço meu pai. Meu pai tem 81 anos. Ele usa leite de coco, né? Alguém é dessa época aí? Leite de rosas também. Esse negócio, já falou desse. Vai ter Rexona. Rexona não te abandona, pai. Tem dor. Beijo, papai. Aí fica. Então, irmãos, você vê, você vai para a sua casa todo bonito, cheiroso, perfumado. Deixa eu te contar um segredo. Jesus sabe como é que está o teu coração. E lá de fora você está bonitão, né? A Cátia com o negócio aqui na cabeça. A Camila chegou toda escuro e tal. Legal! O cheiro está legal! O externo está legal, mas como é que está o teu interno? Deus sabe. Deus sabe como é que nós lidamos com o fracasso. Deus sabe como nós lidamos com a escassez. Deus sabe como nós lidamos com o caos. Mas Ele está falando assim: olha, é igual da igreja. Eu te dei o direito de ser chamado meu filho. Eu te dei o direito, eu te dei a honra, eu te dei o privilégio. O caos, a escassez, a dor, a frustração não anula o privilégio que você tem de ser meu filho. E aí eu preciso que você entenda que quando Jesus ele chega para Pedro, ele fala assim: eu quero jogar o barco. E Pedro está lá. Não. Só quando Jesus chega e fala assim: legal, agora vai ao teu mar e joga rede. E estava na tua Bíblia. Foi na tua Bíblia. Que Pedro falou: Jesus, agora que eu te pensei em barco, faz alguma coisa por mim. Está escrito isso aí? Talvez esteja escrito na tua Bíblia que talvez João, talvez Tiago disse assim: ó, está usando o barco de Pedro. O que o senhor vai dar em troca aí? As suas palavras são bonitas, são fortes. As suas palavras chegam no coração, mas me dá o em troca. Alguns deles disseram isso. Sabe por que não? Porque a gente precisa entender que com Deus não se batalha. Você não serve para receber. Você não serve a Deus, você não é fiel a Deus, você não é comprometido a Deus em troca de algo que Ele possa te dar. Porque se você tiver esse pensamento, eu e você seremos como a multidão. A multidão ia atrás de Jesus enquanto Jesus fazia milagre. Jesus parasse de fazer milagre, abrir a multidão? Não. Porque quando Jesus morreu, quantos
Cristo pelo aquilo que Ele pode fazer, mas nós precisamos ir atrás de Cristo, correr para Cristo pelo aquilo que Ele é na nossa vida. E Ele é Deus, Ele é aquele que não precisa que nós verbalizamos algo para que Ele possa saber. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, acabei de pregar. Eu vi o teu coração. Eu vi você na noite mais escura. Eu te vi no momento de caos, no momento de fracasso. Joga a rede. E o que mais me deixa mais fascinado nessa passagem é que, sabe, Sérgio, ele chega e fala assim, Pedro responde assim, ó. Pedro vai lembrar para Jesus o seu fracasso. E às vezes a gente é assim também. Pedro fala assim, ó. Eu tentei a noite toda, eu não consegui, mas se tu está mandando, eu vou fazer de novo. Precisava Pedro lembrar Jesus do fracasso dele? Não precisava. Mas às vezes nós somos assim. Por exemplo, quem quer vitória aqui? Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem quer prosperidade aqui? Financeira? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo, não, quantidade grande inteira, por favor, todos, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí Jesus chega e fala assim para você: Dani, vai na rua direita, abençoa uma pessoa lá que está precisando. Eu vou mostrar daí que ele é um anjo. Aí a Dani vai falar: mas Senhor, eu sou cega. Eu não tenho ninguém para poder me levar. Você não está entendendo? Esse é o problema. Você não está entendendo. Quando Deus ele dá uma ordem, Ele já sabe das nossas limitações. Quando Deus dá uma ordem, Ele já sabe quem nós somos. Quando Deus dá uma ordem, Ele já sabe todo o tormento, toda a aflição que a gente está passando. Quem está entendendo, diga amém. Se faz sentido para você, fala para o seu irmão, está entendendo? Fala, se faz sentido para você, fala para ele. Você não precisa falar, Deus te conhece. Sabe, irmão, é igual a mãe. A minha mãe em vida, ela olhava para mim, ela sabia quando eu estava bem. Ela sabia quando eu estava mal. Não desmerecendo os pais, mas a mãe, quem a mãe sabe? Quem é a mãe aqui, quem é a avó, você fala a avó também de tudo. Mas a mãe sabe, né? A mãe sabe quando o filho quer, filho está tudo bem, está tudo bem, a mãe está acontecendo. Mas eu vejo Deus olhando para Pedro de uma forma assim: Pedro, eu te conheço. Eu sei que você precisa viver de extraordinário. Vai, eu vou falar agora. Pedro, eu sei que você precisa viver de extraordinário. Vou falar pela terceira vez. Pedro, eu sei que você precisa viver de extraordinário. Então pega e joga a rede. Aí o que acontece? Pedro fala: em obediência à tua voz, eu vou viver o extraordinário. Pedro lança a rede. A quantidade de peixe é tamanho. E aquele empreendedor, aquele empresário que tinha uma sociedade, se torna um homem rico no único momento. Um homem que ele olhou a quantidade de peixe, estava para abrir as igrejas, estava para botar porta, botar ar-condicionado, montar estrada lá em cima, pintar tudo lá fora e ainda perguntar: está precisando de mais alguma coisa? O homem que, com uma obediência que ele teve, a vida financeira dele mudou radicalmente. Mudou. O que é que a tua vida financeira muda radicalmente? Você quer que a tua vida financeira mude radicalmente? Desculpa, talvez não é isso que Deus tem para mim e para você. Talvez a grandeza que você quer, a grandeza pelo qual você estudou, não é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Mas deixa eu te dar uma palavra de Deus nessa manhã. Deus tem preparado um momento onde Ele vai superar as nossas expectativas e nós viveremos o extraordinário. Quem está comigo diz: eu vou. Você vai viver o extraordinário de Deus. Não do seu jeito. Ontem eu fiz uma pergunta aqui: o que é felicidade? Algumas pessoas diferentes estão aqui. Eu perguntei, muitos disseram assim: para felicidade, fazer isso, fazer aquilo. E geralmente, na nossa perspectiva natural, a felicidade é a realização de sonhos, correto? A
Aí, pastor, eu sirvo ao Deus que realiza sonho. Aí eu vi algumas coisas tão bonitas. Pastor, músicas. Pastor, música. Pastor, Portugal. Pastor, isso, aquilo, outro, legal. Vou falar para você, da gente isso é felicidade. É felicidade. Da gente isso talvez seja viver o extraordinário. Porque para Pedro, o extraordinário naquele momento era sair de um tempo de fracasso. A noite toda foi um tempo de fracasso. Então, na cabeça de Pedro, ele só viveria o extraordinário se aquela noite, aquele momento, fosse anulado do seu currículo. Quem está entendendo aí, amém? Fala amém. Quantas vezes você não diz, Senhor, eu só quero que esse momento, esse dia ruim, saia da minha memória. Eu só quero que esse ano saia da minha mente. Eu quero algo novo para poder viver o extraordinário. Eu só peço isso, só peço isso.